Você sabia que uma vida de excelência é uma vida que possui uma visão ampliada, uma visão ilimitada? Então, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar a influência que o mundo tem na propagação de uma visão medíocre e o que é uma visão de excelência. Então, vamos embora. Fala galera, eu sou o Rafael e aqui no Excelência eu vou trazer mensagens todas as semanas para você viver a vida de modo excelente, de modo pleno, que é o que Deus espera para nós. No conteúdo de hoje eu quero te mostrar um pouco a propagação da visão medíocre pelo sistema do mundo e o relato bíblico que traz uma visão de excelência. Então vamos lá. Quando alguém consegue dissipar o nevoeiro, a confusão mental que nos leva a viver fora do potencial pleno que Deus idealizou para nós, não mais conseguimos satisfazer-se com um nível de entrega mediano a Deus. A preguiça, a indiferença quanto às coisas de Deus são substituídas pela determinação e pela motivação. A visão ampliada substitui a mente confusa. Começamos a aprender o valor das prioridades certas também. Fazendo isso, a mesmice, o tédio, a futilidade que o mundo propaga serão identificados. E com isso, o modo como viveremos será impactado. Quem não identifica terá resultados previsíveis. Terá uma ansiedade e uma frustração interna e uma mediocridade externa em suas atitudes. Vivemos em um mundo hostil, em um mundo negativo. O sistema que nos rodeia enfatiza geralmente os pontos negativos, no que está errado e não no que está certo, no que está faltando e não o que é presente, no feio e não no bonito, no que é destrutivo e não no que é construtivo, no que fere e não no que ajuda, no que falta e não no que temos. Um exemplo disso é você pegar o seu jornal ou ver na internet algumas notícias e ler a primeira página até a última, por exemplo. Veja se a maioria das notícias não se relaciona com fatos negativos. É contagioso. Esta atitude mental negativa conduz a sentimentos incríveis de ansiedade, sentimentos de medo, de ressentimento e de ódio. Informações negativas mais pensamento hostil resultam em uma total ansiedade nas pessoas. E o sistema mundano opera de modo direto contra a vida que Deus planejou para o seu povo. Estamos imersos em um mundo que propaga a mediocridade e o cinismo, resultado direto de vivermos no mundo negativo. Sem uma visão cheia do poder divino, as pessoas tendem para a média, fazendo apenas o suficiente para serem aprovadas. Dessa forma, o produto final do sistema é a mediocridade. O melhor método que eu conheço para estimular você na direção de um compromisso renovado com a excelência no seu modo de viver é voltar às escrituras em busca de um relato inspirativo, de alguns personagens que tiveram uma visão ampliada diante das circunstâncias da vida. Em Números, no capítulo 13, Deus dá a ordem a Moisés que enviasse os espias à terra de Canaã, que ele daria a terra para o povo de Israel conquistar. Esse é o povo que Deus os liberta com um braço forte do cativeiro egípcio. E agora, nesse momento do texto, o povo chega às fronteiras da terra que Deus prometeu para que viesse a conquistá-la. Moisés, então, coopera com Deus e envia homens conhecidos a espiar aquela terra. Mas, em nenhuma só vez, os espias foram consultados e encorajados a darem a sua opinião quanto a se deveriam ou não a conquistar aquela terra. Não havia a mínima necessidade disso, porque o Senhor já havia prometido a vitória ao povo de Israel. Pelo contrário, foi-lhe dito com precisão
o que deveriam fazer. Foi-lhes dito que percorressem a terra e fizessem um reconhecimento rápido, secreto, e que voltassem com o relatório daquilo que eles tinham observado. Esses nomes eram totalmente familiares, eram homens famosos entre os israelitas. Enfatizo esse ponto porque não quero que você pense que esses homens eram dos tipos inconfiáveis. Pelo contrário, eram aquelas pessoas que tinham um certo bom senso. Todos os 12 eram líderes, mas apenas 2 alçaram voo altaneiro acima da mentalidade restritiva, acima da mentalidade comum daquele sistema. E voltando de espiar a terra, depois de 40 dias, que deveria ser rápido, 10 dos espias trouxeram um relatório com uma visão totalmente negativa, uma visão distante do que Deus tinha prometido para aquele povo, daquilo que ele era capaz de fazer. Esses homens disseram que não poderiam atacar o povo porque o povo que eles iam atacar era mais forte do que o povo de Israel. Essa visão estreita, essa visão limitada, medíocre, acerca do que Deus pode fazer e das promessas dele, trouxe um resultado totalmente destrutivo para aquele povo. O povo se encheu de medo diante da visão que eles trouxeram. Eles preferiram confiar mais na palavra de homens do que na palavra do próprio Deus, que tinha garantido a vitória nessa batalha. Isso porque o negativismo e a falta de visão proveniente do sistema mundano é totalmente infeccioso. Sabe o que houve também? Sempre que essa visão geralmente é propagada, surgem uns camaradas com ideias criativas. Estavam dizendo alguns: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, estavam querendo dar um golpe em Moisés e Arão, que eram os líderes no momento. Isso nos mostra que quando a visão da maioria é deficiente, a miopia espiritual geralmente tende a cobrar o ônus pesado daqueles que tentam liderar. Mas tinha 2 espias nesse grupo corajoso que possuíam uma visão ilimitada, ampliada, resumindo, uma visão excelente acerca de quem era Deus e do que ele poderia fazer. E eles são Josué e Caleb. Josué e Caleb chama o povo para que eles fossem corajosos. Ele chama aquele povo para enxergar aquela realidade com os olhos da fé, aquilo que eles estavam enfrentando como desafio no momento. Havendo visão, não há lugar para o medo, não há razão para a intimidação, e é tempo de nós, como juventude, marcharmos. A nossa vitória já está garantida pelo aquele que é o Senhor dos Exércitos. Então, vamos ser confiantes em Deus. 2 atitudes podem surgir diante disso tudo que Josué e Caleb passaram e que nós passamos hoje. A primeira é uma atitude totalmente indiferente e reativa ao que Caleb e Josué propuseram como visão. Porque o povo, depois que eles disseram para confiar em Deus, na sua promessa, queriam apedrejá-los. E a segunda atitude que pode surgir é uma atitude de querer abraçar a visão ilimitada, a visão corajosa, excelente que Josué e Caleb propuseram. E essa visão nos chama para confiar no poder de Deus. Então, assuma essa visão excelente, independente do que as pessoas, às vezes, à sua volta vão, muitas vezes, falar de você, porque assim como Deus sorriu para Josué e Caleb, Ele vai sorrir para você. Então, viva uma vida de modo excelente em Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.